Fala galera, Porta Concurseiro na área, mais um vídeo, né? A versus CN, né? Que é adjunto adnominal versus complemento nominal, adjunto adnominal versus aposto, ou seja, nós temos apenas três opções: adjunto adnominal, complemento nominal ou aposto, beleza? Lembrando que, galera, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, tá? É importante, ajuda bastante o canal a crescer, beleza? O Luke tá fazendo uma gracinha dele aqui, ó, nosso cachorrinho aqui, tá fazendo um mini escândalo aqui, eu não esperava isso. Mas, vamos lá, ele vai sossegar. Ó, o ar do campo é saudável, tá? O ar do campo. Esse o ar do campo é saudável é uma locução adjetiva e um adjunto adnominal. Por quê? Porque eu posso também trazer para o ar campestre, o ar bucólico, o ar campesino, né? Campestre, rural, campesino e bucólico. Então, nós temos uma locução adjetiva e um adjunto adnominal, tá ok? Outra informação importante aqui, ó. Quando você pega e fala o clima de Cabo Frio, tá? O clima de qualquer lugar é ADN. Então, aqui vai aparecer o clima de Salvador, o clima de Petrópolis, enfim. Sempre que você tiver essa expressão, o clima de Cabo Frio, o clima de Petrópolis, o clima de Salvador, coloque adjunto adnominal. Deixa eu colocar um bisuzinho aqui, que é importante, que é aqui, ó. Quando você tem um substantivo concreto, ele vai chamar adjunto adnominal ou aposto, tá? Concreto chama adjunto adnominal ou aposto. Eu costumo fazer o quê? Ó, aposto é quando é o nome, que nem tem um aí que tá assim, a cidade de Belo Horizonte. Aí você fala, bom, cidade é concreto. Belo Horizonte é o nome da cidade? Sim. Se é o nome, é o famoso aposto nomeativo ou especificativo, tá? Adjunto adnominal é quando não é o nome. Não é o nome, é adjunto adnominal, beleza? Agora, abstrato. Abstrato. Se tem um substantivo abstrato, ele puxa duas possibilidades. Ele puxa o adjunto adnominal, que é quando é abstrato mais agente. E ele puxa o complemento nominal, quando é abstrato mais paciente, tá? Então, é importante que você grave esse tipo de situação. Porque, por exemplo, aqui, ó, a número 3 ainda está numa fase bem tranquila. Por quê? Porque a pessoa fala assim, as janelas da escola. Aí se você pegou e pensou, pô, eu pensei em as janelas escolares. Consequentemente, esse da escola é uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Esse raciocínio aqui, esse bizu aqui de concreto, funciona da seguinte maneira. Janelas é um substantivo concreto. Concreto. Então, concreto chama adjunto adnominal ou aposto. Aí você pergunta assim, escola é o nome das janelas? Não. Se não é o nome, é adjunto adnominal. Se fosse o nome, seria aposto. Tá? Mas vamos dar continuidade para que as coisas se repitam. Ó, perceba, as ruas de Copacabana estavam cheias de foliões. O termo de Copacabana está preso a ruas. E ruas é um substantivo concreto. Concreto. Aí concreto chama adjunto adnominal ou aposto. Copacabana é o nome das ruas? Aí você vai dizer não. Então, nós temos um adjunto adnominal. Se fosse o nome, seria aposto. Agora aqui, ó, uma situação bem tranquila. Ó, essa sequência toda aqui, ó. A resposta ao aluno não foi convincente. O termo resposta é um substantivo abstrato que vem do verbo responder. Então, nós temos o substantivo abstrato. Agora muda de figura. Abstrato mais agente, adjunto adnominal. Abstrato mais paciente, complemento nominal. Então, a resposta ao aluno. O aluno deu a resposta ou recebeu a resposta? Você vai dizer que ele recebeu. Se ele recebeu, ele é paciente. Então, é complemento nominal. Agora, perceba a outra. A resposta do aluno não foi convincente. Quando você fala a resposta do aluno, resposta continua sendo um substantivo abstrato. Só que agora é o aluno que está dando a resposta. É a resposta dele, a sua resposta. Então, agora nós temos um adjunto adnominal. Abstrato mais agente, que é a resposta dele. As críticas ao candidato. Quando você fala as críticas ao candidato, o candidato está criticando ou o candidato está sendo criticado? Aí você diz, o candidato está sendo criticado, então ele sofre, é paciente. Se ele sofre, é CN. Ah, Pota, e agora? As críticas do candidato. Se você fala as críticas do candidato,
Perceba que críticas é um substantivo abstrato. Por quê? Porque vem do verbo criticar. Então, as críticas do candidato, o candidato está criticando. Então, ele é agente. Agente é adjunto adnominal. Beleza? Vamos lá. Número 9. O resgate dos sobreviventes foi cansativo e angustiante. O resgate dos sobreviventes. O termo dos sobreviventes está preso a resgate. Resgate é um substantivo abstrato que deriva do verbo resgatar. Então, nesse caso, você pensa, os sobreviventes estão resgatando a gente ou os sobreviventes estão sendo resgatados? Eles estão sendo resgatados. CN. Abstrato mais paciente, complemento nominal. Ó, a construção dos estádios para a Copa do Mundo trará alguns prejuízos para os cofres públicos, e realmente trouxe a construção dos estádios. Então, nesse caso, eu pergunto a vocês, os estádios constroem ou os estádios são construídos? Eles são construídos. CN. Ó, mais uma vez, ó, o que eu havia falado lá no início. O clima de Salvador é ótimo para as férias de verão. O clima de Salvador. Gente, o clima de qualquer lugar é adjunto adnominal. O clima de Salvador, o clima de Petrópolis, o clima de sei lá, de Fortaleza, enfim. Sempre ADN. Aí aqui, o ataque de tubarões está causando mortes no Brasil. Quando você fala o ataque de tubarões, o termo de tubarões está preso a ataque. Ataque é um substantivo abstrato que vem do verbo atacar. Então, quando você fala o ataque de tubarões, os tubarões atacam, ou seja, agente. Abstrato mais agente, adjunto adnominal. Agora perceba, a defesa da pátria é realizada pelas Forças Armadas. Quando você fala a defesa da pátria, a defesa é o ato de defender. Quando você fala defesa da pátria, a pátria defende ou a pátria é defendida? A pátria é defendida pelos militares. Então, se a pátria é defendida, ela sofre. Então, a defesa da pátria é CN, abstrato mais paciente, complemento nominal. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos uma situação também que é muito recorrente, que é aquela história do ter abstrato CN. Tá vendo? Tenho necessidade de mantimentos. Ter abstrato CN. Aqui embaixo, outra. Tinha nojo de toda aquela sujeira. Ou seja, ter abstrato CN. Tá? Tenho certeza disso, CN. Aqui, ó. Os pais devem ter confiança nos filhos. Né? Ter confiança nos filhos. Perceba que os filhos estão recebendo a confiança. Porque confiança é abstrato, né? Ah, então é CN. Também é CN. Aí aqui. A queima de árvores lança carbono na atmosfera. A queima de árvores. Quando você fala a queima de árvores, eu pergunto, árvores queimam ou árvores são queimadas? Aí você vai falar, árvores são queimadas. Então sofre. CN, né? Aí aqui, ó, mais uma vez, ó, ele tem aversão a baratas. Ou seja, ter abstrato CN. Clássico, né? Aqui eu vou até escrever para que quem queira colocar, quem quiser colocar aqui, ó, aversão, que a gente vai fazer também uma revisão de regência nominal, tá? Aversão a para por. Aversão pede a para por. São 3 preposições. Aversão a para por, mas aversão a CN. Beleza. Aí aqui nós temos um quinteto. Quem já está acostumado, né, com ou acostumado ao canal, que acostumado pode pedir com ou a, conhece esse quinteto. Tá vendo? As ruas de Copacabana estavam cheias de foliões. É o famoso cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de. Esse quinteto vai chamar CN, tá? Então gravem, cheio de CN. Ó, perto de quê? Perto de CN. Ó, os estudantes moravam longe da universidade. Longe de quê? De CN, tá? A missão era repleta de desafios perigosos. Então a missão era repleta de quê? Repleta de CN. As plantas ficaram ávidas de quê? Ávidas de CN. Então, repetindo, cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de, CN, complemento nominal, beleza? Aqui, a 24, o juiz agiu favoravelmente ao réu. Aí você fala favoravelmente a quem?
Perceba que a pergunta saiu de um advérbio, favoravelmente é advérbio de modo. Sempre que você perguntar ao advérbio, a resposta é CN. Perguntou ao advérbio, a resposta é CN. Perguntou ao adjetivo, a resposta também é CN. Perguntou ao advérbio é CN, perguntou ao adjetivo também é CN. Beleza? Aí aqui, foi desnecessária a destruição da ponte. Tá vendo? A destruição da ponte. O termo da ponte está preso à destruição, tá? Destruição é o ato de destruir. Então, quando você fala destruição da ponte, eu te pergunto, a ponte destruiu ou a ponte foi destruída? Aí você vai dizer para mim que a ponte foi destruída. Se ela foi destruída, ela sofreu. CN. Aí aqui, ó, demorou muito a colocação do cartaz. O termo do cartaz está preso à colocação. Colocação é um substantivo abstrato, é o ato de colocar. Nesse caso, eu te pergunto, o cartaz colocou ou o cartaz foi colocado? Aí você vai dizer que o cartaz foi colocado. CN, que sofre. Ó, a admiração pela professora tornou-se um grande amor. Quando você fala a admiração pela professora, o termo pela professora está preso à admiração. Admiração é um substantivo abstrato que vem do verbo admirar. Então, quando você diz a admiração pela professora, eu te pergunto, a professora admira ou a professora é admirada? Ela é admirada, então ela sofre. Se ela sofre, é CN. Agora, veja bem, a explicação do garoto não agradou a mãe. A explicação do garoto. Explicação é um substantivo abstrato que vem do verbo explicar. A explicação do garoto, perceba que o garoto está explicando. É a explicação dele, a sua explicação. Então, abstrato mais agente vai dar adjunto adnominal, tá? A explicação do garoto. O garoto está explicando, beleza? Vamos lá. 29. Ó, herdou tão somente o verde casaco de lã. Quando você fala casaco de lã, perceba que o termo de lã está preso a casaco. Casaco é um substantivo concreto. Como eu escrevi lá na frente, substantivo concreto tem duas possibilidades. Ele vai chamar ADN ou aposto. Aposto é se for o nome. ADN é se não for o nome. Peraí, então, casaco de lã. Aí eu te pergunto, lã é o nome do casaco? Aí você vai falar para mim que não. Se não é o nome, é porque é adjunto adnominal. Outra coisa, sempre que um termo estiver preso a um substantivo concreto, ele não tem como ser CN, tá? A mesma coisa é aqui, ó. O céu de estrelas encantava-o desde menino. O céu de estrelas. Céu é um substantivo concreto. O céu de estrelas. Pergunto, estrelas é o nome do céu? Não. Então é adjunto adnominal. Aqui você também poderia ter dito para mim, Potter, eu disse o céu estrelado. Consequentemente, é uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Perfeito, né? Perfeito. Ó, 10 pessoas faltaram à reunião. Esse 10 é um numeral que acompanha substantivo. Esse numeral que acompanhar substantivo também é um adjunto adnominal. É ADN. Beleza? Ó, o barulho perturba-me as ideias. Quem disse isso está querendo dizer o seguinte, que o barulho perturba as minhas ideias. Ou seja, trata-se de um pronome oblíquo com ideia de posse. Ele perturba as minhas ideias. Pronome oblíquo com ideia de posse também é adjunto adnominal. Pronome oblíquo com ideia de posse, adjunto adnominal. Agora, aqui ele disse que o combate à criminalidade é intenso. O combate à criminalidade. O termo à criminalidade está preso a combate. Combate é um substantivo abstrato que vem do verbo combater. Combater o combate. E também seria derivação regressiva, tá? Só para lembrar. Quando você fala o combate à criminalidade, eu te pergunto, a criminalidade combate ou a criminalidade é combatida? Você vai dizer para mim que ela é combatida. Então sofre. Se sofre é CN. Vamos lá. 34. A descoberta do tesouro transformou a vida daquele povo sofrido. Quando você fala a descoberta do tesouro ou a descoberta da vacina,
a descoberta do tesouro. Descoberta é um substantivo abstrato, vem do verbo descobrir. Aqui é curioso ressaltar que descobrir pode chamar a descoberta ou o descobrimento, porque tem a expressão também, o descobrimento do Brasil, que é CN, porque o Brasil foi descoberto. Então, quando você fala descoberta do tesouro, o tesouro foi descoberto. Então, ele sofre. CN, tá? Aqui, ó, essa também é bem interessante, porque a 35 está escrito, tenho gosto por morangos. Aí você pode falar para mim assim, Potter, eu pensei em ter, abstrato, CN. Sim, acertou. Quando você fala tenho gosto, aqui eu tenho que falar fechado. Tenho gosto por morangos. Agora, vamos supor que na sua prova apareça que eu gosto de morangos. Se eu gosto de morangos, aqui eu tenho o verbo gostar. Quem gosta, gosta de objeto indireto. Então, aqui eu teria um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Eu gosto de morangos, que é diferente de tenho gosto por morangos. Perceba a diferença. Ó, a estátua de marfim é linda. O termo de marfim está preso à estátua. Estátua é concreto. Então, esquece CN. Concreto não chama CN. Concreto vai chamar ADN ou aposto. Aposto se for o nome. ADN se não for o nome. Pergunto, marfim é o nome da estátua? Não. Então, é um adjunto adnominal. Tá ok? Ó, o fumo, que é o sujeito, é prejudicial à saúde. Ele é prejudicial a quê? À saúde. Então, a pergunta foi feita ao termo prejudicial, que é um adjetivo. Gente, perguntou para o adjetivo, é CN. Perguntou para o advérbio, que nem aquela do favoravelmente ao réu, também é CN. Agora, olha que interessante. A cidade de Belo Horizonte é a mais populosa de Minas Gerais. A cidade de Belo Horizonte. Cidade de Belo Horizonte. Cidade é um substantivo concreto. Belo Horizonte é o nome da cidade? Sim. Finalmente apareceu o aposto. É o famoso aposto nomeativo ou especificativo. Porque Belo Horizonte é o nome da cidade. Então, trata-se de um aposto nomeativo ou especificativo. Ok? Vamos lá. Mais uma vez. Ó, o clima de Porto Seguro é sempre muito agradável. O clima de qualquer lugar é adjunto adnominal. O clima de qualquer lugar é adjunto adnominal. A 40 é espetacular. Ó, esta jovem é uma profissional de consciência. Quem disse isso está dizendo para mim que ela é uma profissional consciente. Se ela é uma profissional consciente, esse consciente é adjunto adnominal. Então, ó, profissional de consciência, profissional consciente, ADN. Essa eu acho muito maneira. Aí tu vai falar, pô, é uma locução adjetiva também, né? Sim, locução adjetiva e adjunto adnominal. Agora, perceba a 41. A resolução da questão foi ótima. O termo da questão está preso à resolução. Resolução é um substantivo abstrato que vem do verbo resolver. Quando você fala a resolução da questão, pergunto, a questão resolveu ou a questão foi resolvida? Aí tu vai falar, a questão foi resolvida. Então, se ela foi resolvida, sofre, é paciente. CN. Ó, a resolução da questão é CN. Agora, olha a próxima. A resolução do professor foi ótima. A resolução do professor foi ótima. Quando eu falo a resolução do professor, foi o professor quem resolveu. Então, o professor é agente. Então, agora é adjunto adnominal. Tá ok? A atitude do professor foi justa. A atitude é um substantivo abstrato. Quando eu falo a atitude do professor, é a atitude dele, ele que está agindo. Então, a atitude dele, a sua atitude, também é adjunto adnominal. Olha a 44, que maneira. Homens sem escrúpulos devem ser repreendidos. Homens sem escrúpulos. O termo sem escrúpulos está preso a homens. Homens é um substantivo concreto. Aí eu pergunto, então se homens é concreto, esquece CN. CN não se liga a substantivo concreto, ponto. Então se aqui é concreto, ou é a adjunto adnominal, ou é aposto. Pergunto, escrúpulos é o nome dos homens? Não é o nome. Se fosse o nome, seria aposto. Não sendo o nome, é ADN. Aí você pode falar para mim assim, Pota,
Quando eu pensei em homens sem escrúpulos, eu pensei em homens inescrupulosos. Então eu pensei em locução adjetiva e ADN. Perfeito, perfeito. Homens sem escrúpulos, homens inescrupulosos. Locução adjetiva e adjunto adnominal. Agora 45. A sentença foi-lhe favorável. Ou seja, a sentença foi favorável a quem? Foi favorável a ele. Perceba que favorável é adjetivo. Quando você faz a pergunta para o adjetivo, a resposta é CN. Eu sempre comento que esse lhe na função de CN, o primeiro exemplo da minha vida foi isto lhe foi útil. Quando eu falo isto lhe foi útil, eu estou dizendo que isto foi útil a ele. Útil a quem? A ele. Útil é um adjetivo. Perguntou para o adjetivo, é CN, complemento nominal. Beleza? E aqui, para fechar essa brincadeira de hoje, olha que situação interessante. É um macete clássico. Macete clássico, né? Separou é PO. Ficou junto é adjunto, adnominal. Ó, separou é PO, ficou junto é adjunto. Perceba, ó. Eu resolvi uma questão difícil. E eu considerei o quê? A questão difícil. Beleza? Então você tem que saber se esse difícil é PO ou se ele é ADN. Perceba que em ambas as construções nós temos a voz ativa, que é aquela em que o sujeito pratica a ação do verbo. O que eu vou fazer? Eu vou passar para a passiva analítica. Então, ó, eu resolvi uma questão difícil. Invertendo vai ficar uma questão difícil, uma questão difícil foi resolvida por mim. O que aconteceu aqui? Quando eu fiz essa inversão, perceba que uma questão difícil continuou junto. Ó, quando fica junto é porque é adjunto adnominal ali e aqui. É ADN nos dois. Agora, perceba a segunda. Eu considerei a questão difícil. Por mais que você possa falar assim para mim, Pota, aqui eu já sei que é PO, porque o verbo considerar na voz ativa chama PO. Muito bem mesmo. Então, eu considerei a questão difícil. Aí eu considerei o quê? A questão, que é o objeto direto. E eu considerei a questão como? Difícil. PO. Tá bem? Agora, faça a inversão. Se eu considerei a questão difícil, é porque a questão... Olha como é que vai ficar essa inversão. A questão foi considerada difícil por mim. Perceba que agora a questão e o difícil separaram. Então, quando separa, é porque lá em cima é PO, mas aqui é PS. Não vá colocar o famoso PO sem O, porque na segunda construção, que está na voz passiva analítica, olha o agente da passiva aqui, o difícil está se referindo à questão, que é o sujeito. Então, aqui é predicativo do sujeito e aqui é predicativo do objeto. Beleza? Galera, quem gostou, senta o dedo no like, compartilha nos grupos, compartilha entre amigos, tá? Deus está no controle, o canal está crescendo devagarinho, no tempo de Deus. Eu agradeço a todos aqueles que acompanham o canal, agradeço de coração, tá? Eu desejo a todos vocês muita saúde, muito sucesso, muita paz, muita prosperidade, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês e o crescimento do canal continua como sempre esteve nas mãos de Deus. Se Deus quiser que o canal cresça mais, ele vai crescer e assim a gente vai seguindo, beleza? Muito obrigado a todos, tá? Um forte abraço e até a próxima.